Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu desejo falar com você sobre a seguinte questão: como eu posso mudar de carreira ou até mesmo de emprego se tenho mais de 50 anos de idade? Tenho ouvido com grande frequência inúmeros profissionais em todos os níveis da escada corporativa reclamações que apontam para uma certa rejeição ou preconceito acerca do homem ou da mulher acima dos 50 anos de idade. Na verdade, esta depreciação de um profissional com idade acima de 50 anos de idade é um desserviço à nação, é um desserviço às empresas, é um desperdício de experiência, de energia, de sabedoria, de conhecimento. Daí porque, já que estamos falando tanto de diversidade, enfatizando a etnia, a religiosidade, preferência sexual, entre outras questões, eu acredito que não podemos deixar de lado um assunto de tamanha gravidade como o preconceito contra o indivíduo acima de 50 anos de idade. É um verdadeiro desperdício da inteligência humana você não dar uma oportunidade em sua empresa, em sua organização, não importa a natureza dela, a um profissional que tem 50 ou mais anos de idade. Eu tenho assistido uma quantidade enorme de profissionais nesta idade e tenho sido beneficiado porque eles têm se recolocado. É bem verdade que algumas vezes o espaço que eles usam para sua recolocação ou mudança de carreira demora um pouco mais. Mas isso também temos de levar em conta a situação do país, que é caótica em todos os sentidos. No sentido político, no sentido social, no sentido cultural, no sentido econômico, etc, etc. O nosso país parece que não tem rumo, parece que não tem cabeças pensantes, parece que não tem um plano estratégico sobre para onde queremos ir e aonde queremos chegar. Na semana passada eu estava lendo que os chineses criaram agora um tipo de vidro que é mais forte do que o diamante. E nós aqui, em que nos destacamos? Qual é a tecnologia que nós estamos exportando para o exterior? Parece que a cada dia nós estamos perdendo o nosso espaço no contexto global. Mas deixa isso para lá e vamos voltar ao que interessa, que é a resposta à pergunta: quais são as minhas chances? Ou o que eu posso fazer para mudar de carreira ou para obter uma nova promoção, ou se preferir até mesmo, se você estiver em transição de carreira, me recolocar. Eu alinhei aqui para a nossa discussão alguns pontos que considero de extrema importância. E eu deixo a seu critério avaliar se eles fazem sentido para você ou não. A primeira coisa, naturalmente, não podemos desprezar, é o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, as suas vulnerabilidades, os seus pontos fortes, o seu nível de competência, seu nível de iniciativa, de criatividade para assumir riscos, capacidade de planejamento, de delegação, de desenvolvimento de pessoas, etc, etc. Eu tenho lido que alguns consultores na América do Norte estão dizendo que hoje você precisa ter 69 competências para que você consiga o seu espaço no mercado de trabalho. Aqui no meu trabalho, na Gutenberg Consultores, em geral eu discuto com todo o executivo
em transição de carreira ou em coaching executivo. Pelo menos 54 competências. E essas competências, algumas delas são vitais, como as competências soft, comunicação, liderança, relacionamento, empatia, etc, etc, etc. Então, conhecer-se é fundamental, porque evita que você sofra decepções, aventurando-se a fazer coisas para as quais você não está preparado ou não se preparou. Eu tenho um amigo, o reverendo Rubens Tomás de Aquino, um grande sujeito. Ele foi gerente de RH na Ford algum tempo atrás. Depois ele, durante muito tempo, foi pastor da igreja presbiteriana. E um belo dia, um de seus fiéis chegou para o reverendo Rubens e perguntou para ele, pediu para que ele orasse por ele, porque ele iria fazer o vestibular. E o reverendo Rubens lhe perguntou, mas você se preparou adequadamente para fazer o vestibular? Ele disse, não. O reverendo Rubens olhou para ele e disse, meu irmão, me perdoe, mas eu não vou pedir para Deus fazer algo que você não fez por você mesmo. É isso mesmo. Então é preciso você conhecer as suas forças, as suas fortalezas, as suas competências, para que você possa conseguir o seu espaço. Em segundo lugar, eu sugiro que você conheça, estude, pesquise sobre quais são aquelas opções que você tem. Por exemplo, você quer cultivar uma vida acadêmica, uma vida cultural plenamente? Você quer ter uma consultoria? Você quer comprar uma franquia? Enfim, você quer abrir um negócio próprio? O que você quer fazer da vida? E quais são as chances de você ter sucesso nessas atividades? Para isso, é necessário que você estude cada uma delas em profundidade. Eu tenho visto muitas pessoas se aventurarem na consultoria quando elas próprias nem sequer abriram um único livro sobre o assunto. E aí você vai abrir a sua empresa para um consultor desse? Você é louco, você vai quebrar a sua empresa. É fundamental, portanto, que você não apenas saiba quais são aqueles canais que você pode usar, mas que você tenha domínio sobre eles. O Peter Drucker dizia que para você ter o domínio de um determinado assunto, você deveria estudá-lo durante 2 a 5 anos. Aqui, simplesmente, eu mando fazer um cartão consultor. Ou então faço um curso para membro de conselho durante alguns meses. E acho que já estou capacitado para ser membro de um conselho de uma grande organização. Não! Para você ser conselheiro de uma empresa, você precisa dominar aquele setor, seja o setor petrolífero, siderúrgico, automobilístico, financeiro, não importa. Porque senão, qual será a contribuição? Um conselho de empresa não é um clube social, onde você se reúne para beber um bom vinho e ter um belo prato. Não, você precisa ter domínio, você precisa ter conhecimento. Hoje você tem pessoas de todos os níveis, até mesmo jovens, querendo fazer curso para conselheiro. Um absurdo! E naturalmente que as empresas, ou algumas escolas, ou até mesmo algumas instituições, se valem disso para ganhar dinheiro. Eu pelo menos conheço uma quantidade enorme de profissionais que pagaram 35 mil reais para fazer um curso para se tornarem membros de conselho e não foram a lugar nenhum. Por quê? Por quê? Primeiro, não existe lugar para todos. Em segundo lugar, porque eles também não estão preparados, porque um curso de 3 meses ou de 6 meses não prepara você para ser membro de um conselho. Você, para ser membro de um conselho, tem que ser um elemento acima de 50 anos de idade, com experiência, com conhecimento, com sabedoria, com maturidade. 3. Ao longo de sua carreira, você deve ter feito a sua poupança ou a sua reserva financeira. Porque no momento em que você muda de carreira, você vai sofrer algum impacto
nas suas finanças pessoais. E se você não tiver recursos financeiros, não tiver a adesão de sua família, você vai pagar um preço muito, muito, muito alto. Um outro ponto que eu acho importante: conheça as novas tendências do mercado de trabalho. Para onde nós estamos indo com a quarta revolução industrial e a quinta se aproximando por aí? O mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. O mundo foi virado de cabeça para baixo. E se eu quiser sobreviver nesse novo mundo, eu vou ter também de virar a minha cabeça de cima para baixo. E eu vou ter de revirar tudo aquilo e remover para longe de mim aquelas coisas que não se adequam mais ao novo mundo dos negócios. Em quinto lugar, eu vou ter de apostar na expansão dos meus novos relacionamentos. À medida em que nós vamos envelhecendo, nós temos de ampliar a nossa rede de relacionamento, porque relacionamento é absolutamente tudo. Eu quero aproveitar agora este ponto para lhe recomendar a leitura de um livro. Relacionamento é tudo, do engenheiro, do mestrado, do grande executivo José Messina. Um livro fabuloso que vai lhe ajudar muito nesse quesito. E aqui eu gostaria de citar uma frase muito interessante para a sua reflexão. A glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia, mas é a inspiração espiritual que vem quando você decide que alguém acredita e confia em você. Relacionamento é confiança, é trust. E você não pode confiar em todas as pessoas. Lia Coca dizia que se você ao morrer tiver 5 amigos ao seu redor, você é o homem mais feliz e foi aquele que mais fez pela mudança do universo. Sexto ponto: invista na aquisição de novos conhecimentos. Esse é um ponto que eu bato muito com todos aqueles profissionais que são assessorados pela Gutenberg Consultores. Estudem, estudem, estudem. Se preparem, se preparem, se preparem, porque as oportunidades virão apenas para aquelas pessoas que estão preparados. Eu não admito num processo seletivo um executivo que, quando pergunto o que você está lendo, ele diz: eu não tenho hábito de leitura. Quando eu pergunto qual foi o último livro que você leu, ele também não sabe. Quem foi o autor deste livro, ele também não sabe. Qual é o livro que você me recomenda para que eu leia, ele também não sabe. Eu jamais admitiria um profissional com este cabedal de conhecimento. Ele é medíocre, ele é despreparado. Me perdoem se você não tem o hábito da leitura, mas eu faço isso para desafiá-lo, de tal maneira que você abra os livros e abra os livros. Porque à medida em que você abre os livros, a sua mente se expande, o seu conhecimento se prolifera, e você tornar-se-á um profissional muito melhor. Leia, leia. Vou repetir uma frase que sempre cito nos meus clipes. O homem que não lê é igual ou pior do que aquele que não sabe ler. Vou repetir. O homem que não lê é igual ou pior do que aquele que não sabe ler. Um outro ponto importante, se você quiser mudar de carreira ou conseguir um novo emprego depois dos 50 anos de idade. Tire proveito da sua experiência e da sua maturidade, porque ela tem um preço relevante, tem um preço muito alto. Aprenda a vender as suas ideias. Na última semana eu estava aconselhando um executivo de nível e ele dizia para mim: Gutenberg, eu tenho grande facilidade para vender os negócios da minha empresa, mas eu tenho grandes dificuldades para vender a si mesmo.
para vender a mim mesmo. Ora, se você não sabe vender a si mesmo as suas ideias, os seus projetos, como é que você vai avançar na vida? Não vai, você não vai a lugar nenhum, você vai ficar aí. Portanto, esse é um ponto que você deve colocar na sua agenda para se preparar. Outro ponto que eu considero de fundamental importância nesses nossos dias difíceis, conturbados, estressantes, complexos, voláteis, velozes, ou se você preferir, VUCA, invista no balanceamento de sua vida pessoal. Parte física, parte mental e intelectual, parte social, parte psicoemocional e a parte também espiritual, esta última que julgo de grande importância. De grande importância. Principalmente diante de uma pandemia como a que nós estamos vivendo. E nestas horas eu me lembro sempre do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Este trecho do Salmo 23, do Salmo de Davi, é uma obra espetacular para a nossa reflexão. Ou então, quando você ora a Deus e pede para que Deus faça com que os seus anjos se acampem sobre você, para que nenhum mal lhe aconteça. Nenhum mal lhe aconteça. Esses dois pensamentos eu cultivo com grande gratidão. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pelo novo dia que Ele me dá, pela nova oportunidade de viver, pela nova oportunidade de orientar alguém, pela nova oportunidade de ler um novo livro, de aprender uma nova lição, de mudar um comportamento, uma ideia. Eu peço a Ele que me dê uma longa vida. Uma longa vida. Porque se formos tomar a expressão bíblica como referência, a Bíblia diz que a partir dos 70 anos de idade, tudo na vida é canseira. Eu já estou com 76, caminhando para 77, e muitas vezes eu me sinto com a jovialidade tremenda. Eu quero brincar, eu quero dar gargalhada, eu quero tirar sarro, eu quero ir para frente. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para cima, eu quero olhar para o sol, porque eu não quero ver a sombra, como dizia Madre Teresa de Calcutá. E por último, aprenda a desaprender. Para ganhar conhecimento, adicione coisas novas todos os dias à sua mente. Para ganhar sabedoria, elimine conhecimentos passados todos os dias da sua vida, dizia Lao Tse, o grande filósofo chinês, quase 3.000 anos atrás. Se você seguir essas regras, eu digo que você está dando um grande passo, ou grandes passos, para você mudar de carreira, mudar de posição na sua empresa, ou, se você estiver desempregado, você também conseguirá a sua nova relocação. Eu digo isso com a autoridade de um profissional que há mais de 40 anos já assessorou mais de 6.000 profissionais com sucesso. Então eu sei do que estou falando. Agora, eu quero chamar a sua atenção para alguns dos livros que tenho publicado, que talvez sejam de grande utilidade para você, com toda certeza. Se você estiver desempregado, eu sugiro que você leia, invista na aquisição deste livro, Guia de Sobrevivência Corporativa. Este livro vai lhe ajudar a encontrar o seu novo emprego. Se você está pensando em fazer uma revisão, um inventário de sua vida, eu sugiro que você leia este livro, As Vulnerabilidades de um Executivo. Se você tem um filho, tem um sobrinho,
tem um primo, tem um vizinho jovem que precisa de ajuda, entre os 16 e os 27 anos, ou talvez um pouquinho mais, eu sugiro que você dê para ele de presente este livro, Jovens Promissores Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. E tem um terceiro que não tenho aqui exposto, que é o livro Cartas de um Coach Executivo a seu filho. Um livro precioso. Eu sugiro que você invista na aquisição de livros, que você leia, como eu falei anteriormente, abra os livros, e o mundo abrir-se-á para você. Posso lhe garantir isso, porque se uma frase pode mudar o destino de um homem, imagine um livro, um bom livro. Eu agora quero que você saiba que faço parte da equipe da Gutenberg Consultores, se você está me vendo pela primeira vez, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coach executivo, planejamento de pré-aposentadoria e planejamento de carreira. Se você quiser obter mais informações sobre a Gutenberg, você pode visitar o nosso site www.gutenberg.com.br, ou se você quiser nos contatar, você pode ligar diretamente no telefone 3253-3599 ou então mandar um e-mail para contato@gutenberg.com.br. E se você eventualmente tiver necessidade de contratar um trabalho de outplacement, coach executivo, planejamento de carreira ou qualquer outro desta mesma natureza, eu sugiro que você nos procure e nós estaremos à sua disposição. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo. Eu peço que você reflita sobre aquilo que lhe falei neste clipe. E eu tenho certeza que amanhã você dirá, valeu a pena ter ouvido o Gutenberg sobre questões que de certa maneira desprezei ou fui contra. Muito obrigado a você e eu espero reencontrá-lo no nosso próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!